Hoje nós teremos o treino definitivo para a formação do grid de largada. Amanhã no mesmo horário, 2 horas da madrugada de domingo, da madrugada de sábado para domingo, horário brasileiro de verão, horário de Brasília, horário brasileiro de verão. 1h da tarde de domingo aqui, nós teremos a largada da última prova do ano. Mika Häkkinen tem 90 pontos, Schumacher tem 86. Schumacher, portanto, precisa da vitória. Mas mesmo se vencer, Häkkinen sendo o segundo será campeão. A coisa é a seguinte, se nenhum dos dois marcar pontos, chegar entre os 6 primeiros, Mika Häkkinen é campeão. Schumacher precisa fazer no mínimo 5 pontos, porque senão eles empatam no número de vitórias e Mika Häkkinen leva vantagem no número de segundos lugares, nas segundas posições. Portanto, ele precisando fazer 5 pontos, só o segundo lugar interessa para Schumacher. Segundo ou o primeiro. Se ele for o segundo, Mika Häkkinen não pode pontuar. Se ele for o primeiro, Mika Häkkinen não pode ser o segundo colocado. Daí a importância do trabalho de David Coulthard, companheiro de Mika Häkkinen, e do trabalho de Irvine, companheiro de Schumacher, não só para a corrida de amanhã, mas também para o treino que vai começar, que já está começando. O treino já está iniciado, a pista está liberada, os carros ainda não foram para a pista, 1 hora de treino, como sempre, um limite de 12 voltas para cada piloto. Ontem, vamos apenas rememorar para ver como as coisas aconteceram aqui. Ontem, Schumacher foi o mais rápido. Ele fez 1:39.8. O Ralf Schumacher foi o segundo, o Frentzen foi o terceiro, o Irvine foi o quarto e o Mika Häkkinen foi apenas o quinto, com 1:40.6. Portanto, 8 décimos separando Schumacher de Mika Häkkinen. Hoje, no treino de hoje, Schumacher voltou a ser o mais rápido. Você está vendo aí Mika Häkkinen. Schumacher voltou a ser o mais rápido. Fez 1:38.429. David Coulthard, o companheiro de Häkkinen, foi o segundo, com 1:38.673. 2 décimos na diferença. Mika Häkkinen foi o terceiro, com 1:38.752. 3 décimos atrás de Schumacher. O problema é que Irvine, companheiro de Schumacher, foi apenas o 9º colocado com 1:40.552. Aí você está vendo o Schumacher compenetrado, não há aquele sorriso, às vezes meio debochado do Schumacher em outras provas. O Mika Häkkinen sempre também com a expressão muito fechada, muito compenetrado. Aliás, é mais característico do Mika Häkkinen, mas há todo um clima de tensão, de expectativa no box da Ferrari, no box da McLaren, em toda a Fórmula 1, na divisão de torcida, quem torce para Schumacher, quem torce para Mika Häkkinen. Aí está o box da McLaren. Já já nós vamos ter os principais carros na pista e a briga será intensa. Faço questão de destacar neste circuito aqui de Suzuka, que é um circuito seletivo. Tem uma parte, uma grande reta, uma curva rápida de 2 pernas praticamente no final da reta e depois vem uma sequência de curvas esquerda à direita. Ali Schumacher é sempre mais rápido que Mika Häkkinen. Depois vem a parte de alta velocidade do circuito. Aí Mika Häkkinen tem sido mais rápido que Schumacher. Mas a decisão da pole position pode ser no approach, na freada da chicane antes da reta, no contorno dessa chicane e na retomada de velocidade. Schumacher hoje, no treino pela manhã, passou reto 4 vezes ali, tentando achar a forma exata de fazê-lo da forma mais rápida possível e ganhar tempo. Tanto que quando ele fez esse melhor tempo, ele estava acima do tempo de Mika Häkkinen, fez a chicane de forma perfeita, desceu forte a reta e conseguiu o melhor tempo. Mika Häkkinen passou uma vez reto na chicane, David Coulthard também passou reto ali, todos eles buscando o limite extremo, porque é muito importante largar da frente. E é muito importante para o companheiro daquele que está disputando o título, para Irvine, companheiro do Schumacher que você vê aí, e para David Coulthard também se posicionar à frente. Repito, a temperatura 22 graus agora subindo um pouco, a temperatura da pista 30 graus, os primeiros carros indo para a pista, o Trulli é o primeiro a ir para a pista com a sua Ligier, por enquanto apenas ele na pista para dar a primeira volta. A Prost, né, que é a antiga Ligier, né? A Prost, a equipe de Alain Prost. Aí o Trulli, repetindo, o melhor tempo por enquanto em todos os dias, 1:38.429, o tempo do alemão Michael Schumacher da Ferrari. Reginaldo Leme, poucas vezes um treino trouxe tanta expectativa, tanta tensão quanto este que vai definir a pole position, a última pole position do ano, nesta grande decisão do título mundial entre Schumacher e Mika Häkkinen. Dá para fazer uma aposta ou não dá para palpite nenhum? Boa noite, boa madrugada aí, você no Brasil, acompanhando esse último treino oficial do ano da temporada de Fórmula 1. Eu só digo o seguinte, quem poderia imaginar no início do ano, depois daquele domínio absoluto dos carros da McLaren na Austrália, no Brasil,
uma vitória meio assim na surpresa do Schumacher na Argentina, mas depois continuou o domínio McLaren, inclusive numa pista que é específica do Schumacher, como é o caso de Mônaco. Quem poderia imaginar que o campeonato chegaria aqui a Suzuka, aqui no Grande Prêmio do Japão, nessas circunstâncias, os dois disputando praticamente ali com mesmas condições. É claro que pela contagem de pontos, pelos 4 pontos que tem a mais na classificação, o Hakkinen tem um certo favoritismo, mas só pelo fato dele poder chegar em segundo e ser campeão, porque em relação à corrida, os dois estão absolutamente iguais. Você vê aí o Hakkinen sempre com aquela cara de preocupado, né? Mas também não quer dizer excessiva tensão, não. Tenso, todos estão, todo o pessoal da McLaren, todo o pessoal da Ferrari, mais ou menos 150 pessoas de cada equipe envolvidas nessa luta direta aqui no Japão. Quer dizer, a coisa chega assim, em condições ideais, porque eles estão mesmo no treino oficial. É um segundo para lá, é um segundo para cá, é um décimo para lá, um décimo para cá, 2 décimos para lá, 2 décimos para cá. Vai ser assim o treino todo e você pode imaginar como vai ser a corrida. Quem tem que melhorar, eu repito, é Irvine, porque o Coulthard sempre acompanhou os tempos de Schumacher e de Hakkinen. O Irvine vai ter que melhorar muito para ser aquele companheiro, aquele fiel escudeiro que ele tem sido do Schumacher em corridas importantes. A McLaren vai para a pista, o Hakkinen já vai para a pista. Mika Hakkinen é o primeiro fera aí para a pista para tentar um tempo logo no início. Ele vai para a pista e o Schumacher já se arruma ali. Isso vai ser uma constante no treino. Um vai para a pista, o outro vai logo a seguir. A luta, a disputa será evidentemente entre os dois, mas com boas possibilidades do Coulthard também lutar por essa pole position. Quem está aqui na cabine com a gente, para o nosso prazer, é o novo piloto brasileiro da Fórmula 1, Ricardo Zonta, que vem de ter sido campeão intercontinental da 3000, da Fórmula 3000 em 97, e agora um título ainda mais importante. Ele conquistou o título também intercontinental de Gran Turismo, pilotando uma Mercedes, batendo a pilotos de muito mais experiência nessa passagem curta que teve no GT, no Gran Turismo. É como se fosse um campeonato mundial. Não pode ser considerado campeonato mundial, porque só existem 2 campeonatos mundiais pela FIA, a Fórmula 1 e o Mundial de Rally. Os outros são campeonatos internacionais ou campeonatos intercontinentais, mas é um título mundial, tanto que o título foi decidido nos Estados Unidos, correu no Japão, correu na Europa, correu nos Estados Unidos, e o Zonta será piloto da equipe BAR, será companheiro de Jacques Villeneuve na próxima temporada. Tá toda a expectativa do torcedor brasileiro, toda a expectativa dele chegando agora ao ápice da sua carreira. Acima de tudo, feliz por estar na Fórmula 1 e por ter conquistado esse título tão importante, né, Zonta? Com certeza, esse título e a oportunidade de ir para a Fórmula 1 aconteceram na melhor hora da minha vida. Eu acho que as oportunidades estão acontecendo e vamos ver o que acontece no futuro. A vida já começa a ser diferente, não? Assédio, muita gente, fotografia, já cheio de compromissos, mesmo na última prova do ano, antes de estrear no próximo ano? Aqui no Japão, os pessoal tratam os pilotos como, assim, uma estrela, né? Então acho que junto com a Fórmula 1, a oportunidade de ir para a Fórmula 1, tudo está acontecendo muito rápido. E aqui no Japão as pessoas vêm, pedem autógrafo, tudo está acontecendo muito. Tenta esquecer que até o fim dessa corrida você é empregado da McLaren. Da Hakkinen ou da Schumacher? Eu torço pro Hakkinen, pessoalmente. Eu acho que ele merece, depois de um acidente que ele sofreu, tudo, a recuperação e o campeonato que ele fez, eu acho que ele merece ser campeão. Muito bem, o Zonta vai acompanhar aqui com a gente. Olha o Hakkinen já na volta rápida, na sua primeira volta rápida. A melhor volta de Hakkinen foi 1:38.752. O Trulli virou 1:41.798. Vamos ver o Mika Hakkinen, que já vem forte, ele vem para o hairpin, passou ali por baixo da ponte, já passa 2,7 abaixo do tempo do Trulli, mas é muito alto o tempo do Trulli. 2,7 ele estaria trazendo para 1:39. 1:39 ele já estaria se aproximando da melhor volta dele, de 1:38.7. Como ele ainda tem toda a parte de alta agora, onde a McLaren se desenvolve de forma melhor até do que a Ferrari, aí vem a parte de alta do circuito, o Mika Hakkinen pode até vir num tempo abaixo do que ele conseguiu no treino hoje pela manhã, de 1:38.752. Veja aí a parte de alta velocidade, quando eles usam toda a potência do carro, até que chegam para a freada muito forte, 3,7 abaixo. 3,7 abaixo de 1:41, ele já está na casa de 1:38 cravado. Vem para a freada da chicane, aí é que é o drama. Pro contorno, despeja a potência de novo e vem pro mergulho da reta. Já vai fazer 38,0, 38,1. Já vai fazer lá embaixo, bem abaixo do tempo que fez o Schumacher pela manhã, 1:37.095.
1:37,095. Com a menos de 10 minutos de treino, ele já larga a encrenca toda para o Schumacher. Você já vê o Schumacher aí de capacete novo? Será que é superstição? O Schumacher mudou toda a configuração do seu capacete para a última corrida? Pode ser superstição, porque não deu certo no último ano na decisão com o Villeneuve. E aí largou a encrenca para o Schumacher. Olha, Reginaldo, confesso que seria difícil esperar que logo com 10 minutos de treino, alguém virasse em 1:37,095. Ele abaixa em 1 segundo,4 a melhor volta do final de semana, que era do Schumacher, no treino hoje pela manhã. Tá só começando o treino de classificação. Realmente um tempo excepcional. Você viu que pelas suas contas estava dando 38 e faltando ainda aquela última parcial, e pelo ritmo dele realmente era de se esperar um tempo muito bom, mas não tanto. E olha, eu estava sentindo no pessoal da McLaren, conversando com eles esses dias todos, e a Ferrari praticamente sempre na frente. A Ferrari, sem dúvida, usando um excelente trabalho que a Goodyear fez, dando um pneu para eles andarem aqui para lutar pelo título, muito melhor nessas 5 semanas que separaram a corrida de Nürburgring para agora no Japão. Um pneu muito melhor para lutar pelo título, mas eu estava sentindo o pessoal da McLaren tranquilo. Você vê a cara do Schumacher aí, claro que ele pode fazer esse tempo, tem condição, vai andar rápido, mas você vê que é até mais do que ele esperava já esse tempo do Hack. Olha, mas acho que chega, hein? A pista está bem mais rápida, porque Ralf Schumacher acaba de virar 1:39,053 e Ralf Schumacher hoje pela manhã tinha virado 1:40,003. Baixou também 1 segundo o Ralf Schumacher. O Pedro Paulo Diniz, que tinha virado 1:41,889, acaba de virar 1:41,504. O Panis virou 1:40,037, tinha virado 1:40,857. Os pilotos estão baixando de 8 décimos a 1 segundo logo neste início de treino. Baixando 1 segundo, o Schumacher vem para 1:37,4. Ele vai ter que achar 4 décimos aí no caminho para poder brigar pela pole position com o Mika Häkkinen. A pista está bem mais rápida. Vamos ver o Frentzen. O Frentzen virou pela manhã 1:38,874. 1:38,874. Virou o Hans-Harald Frentzen hoje pela manhã. Vamos ver o tempo que ele vira agora. Ele vem para a última parcial, 1:4 acima do tempo de Mika Häkkinen. 1:4 ele estaria com 1:38,5 e ele virou 1:38,8. Ainda tem uma parte final da pista, não deve baixar muito em relação ao que conseguiu pela manhã o Frentzen. Mas Mika Häkkinen já baixou 1 segundo e 7. O Ralf Schumacher já baixou 1 segundo, o Panis já baixou 8 décimos. O Frentzen faz 1:38,653. Ele tinha 1:38,874, baixou 2 décimos. Todos os pilotos andando de forma muito mais rápida. A temperatura da pista, o treino começou, a temperatura se mantém na pista nos 30 graus, a temperatura do ambiente em 22 graus. Por enquanto não há a possibilidade de chuva e vento inexistente. A velocidade do vento é 0,6. Então está tudo em cima para que os pilotos possam fazer um grande treino. Aí Fisichella que foi o 8º com 1:40,265. Veja como eles passam rápido, é um circuito realmente sensacional. Depois queria que o Zonta falasse um pouco das duas partes do circuito, dessa parte da sequência de curvas muito rápidas depois da reta, praticamente um carrossel, curva direita à esquerda, uma direita, outra à esquerda, e depois da parte de altíssima velocidade lá, da freada da chicane. Qual é o segredo naquele momento da freada da chicane? Me parece ser os 3 pontos que fazem a diferença no tempo na pista. Aí o Fisichella, vindo na primeira parcial, Häkkinen é o primeiro, Frentzen é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Panis é o quarto, Pedro Paulo Diniz é o quinto, Trulli é o sexto, Verstappen é o 7º colocado e o Pedro Massan chama do box. Michael Schumacher ainda aguardando o momento de saída, a estratégia da Ferrari, aguardando para se desenvolver um pouco mais o treino. E quanto ao capacete de Schumacher, o novo capacete, segundo ele, não se trata de nenhum tipo de superstição. Ele evita falar nisso, diz que não tem nenhum ritual, nenhum objeto que lhe traga sorte. Diz que o capacete era um plano antigo dele, já na equipe Ferrari. Tem uma parte de bandeira quadriculada, um pedacinho ainda da bandeira da Alemanha e uma parte espelhada atrás com o símbolo da Ferrari. Diz que era um sonho antigo dele, está se realizando, nada a ver com superstição, segundo o Schumacher. De forma curiosa, apenas um sonho de mudar o capacete se realizando no momento da decisão, na última prova. Deve ter um componente de superstição aí também. Fisichella vira 1:40,184 contra 1:40,265, baixou 1 décimo. Os brasileiros, hoje pela manhã, Rubens Barrichello
fez o 14º tempo com 1:41.172, melhorando em relação a ontem. Ontem tinha um problema de um acerto de alinhamento da suspensão de quase 3 centímetros no carro de Rubens Barrichello, que só conseguiu acertar isso no final. Estava otimista para hoje. Pedro Paulo Diniz não está muito bem, está gripado, não está muito bem, mas fez um bom treino, sempre a briga dele com o companheiro Mika Salo. Vejam só, o Mika Salo virou 1:41.823. O Pedro Paulo Diniz, 1:41,889. Os dois andaram no mesmo tempo, no mesmo décimo de segundo. O problema foi com o Ricardo Rossetti. Ricardo Rossetti, que dormiu mal, acordou com fortes dores no pescoço e na coluna, não treinou hoje pela manhã, disse que mal conseguia se mexer. O Dr. Cid Watkins ficou preocupado que, em função dos treinos de ontem, ele tivesse tido algum problema em algum disco da coluna cervical. Levou, segundo o Rossetti, ele foi para um scanner, quer dizer, foi fazer uma tomografia. O Dr. Cid Watkins disse que não tinha nada. E foram aplicadas 2 injeções agora pouco antes do treino. Uma na base do pescoço e outra um pouco abaixo do centro da coluna. Rossetti me dizia, meia hora antes do treino, não estou bem, estou sem dor, dá para tentar fazer a minha volta de tempo. Mas 5 minutos antes do treino, o Pedro Maçã informava que o Rossetti estava procurando de novo o Dr. Cid Watkins, dizendo que estava novamente com fortes dores. Então fica a dúvida se ele vem para a pista realmente para tentar. Mas sai para a pista agora o Ricardo Rossetti. Então, mesmo com dores ali, o problema no pescoço, mas é importante que se diga, o Dr. Cid Watkins, com toda a sua competência, a sua experiência, com todo o seu zelo, levou o Rossetti para exames apurados. Ele não tem absolutamente nada. Um mau jeito, um problema, dói, mas um mau jeito ele não tem absolutamente nada. Inclusive, ele só aceitou tomar essas injeções depois que viu que realmente ficou constatado que era apenas um problema muscular. O Rossetti perdeu 2 horas hoje pela manhã num hospital fazendo todos os exames recomendados pelo Cid Watkins. Tá bom, e o Dr. Cid Watkins trouxe para a pista o resultado dos exames, mostrou ao Ricardo Rossetti 2 minutos antes do treino começar, e aí o Ricardo, seguro de que poderia correr sem nenhum problema, foi para a pista. Mas mesmo assim ele ainda sente fortes dores. Quem vê o Ricardo andando vê que ele está todo reto, não é? Com o pescoço duro demais. Enfim, característica de quem sente realmente muita dor no pescoço. Mas mesmo assim, ele foi para a pista. Ele acabou de completar a volta. Vira 1:43.259. Hakkinen é o mais rápido, 1:37.095. Schumacher ainda não veio para a pista. Frentzen, 1:38.683. Villeneuve, 1:39.006. Ralf Schumacher é o quarto, 1:39.053. O Wurz é o quinto. Damon Hill é o sexto. Panis é o sétimo. Fisichella o oitavo. Mika Salo já é o nono com 1:46.86. Barrichello, Rubinho, fecha agora a volta. É o 10º, 1:41.212. Pedro Paulo Diniz, o 11º, 1:41.504. Rossetti está na 14ª posição. 14 são os carros que foram à pista. E nós temos 17 minutos de treino. Ainda 43 minutos pela frente. Tem muita coisa para acontecer. E acho, Zonta, que a gente tem que esperar o Schumacher vir para a pista, né? Para ver o que ele vai conseguir, para que a gente possa ter um parâmetro exato da briga de Hakkinen e de Schumacher. Eu acho que o Schumacher sempre andou mais rápido nos treinos. Acho que ele tem alguma coisa para mostrar aí na classificação. E o Hakkinen virou um tempo sensacional. Acho que andou no limite já do carro. E tem mais ainda 2 jogos de pneus. Então acho que tem mais, ainda para provar mais um pouco de tempo. Onde é que vem o tempo? Nessa reta, a curva do fim da reta, e depois aquela sequência de curvas, ali é fundamental, ou realmente quem tem mais motor na parte de alta? É muito importante sempre manter a linha da pista, porque é uma sequência de curvas, direita, esquerda. Se você sair um pouco de uma curva, você perde a tangência da próxima curva. Então é muito importante sempre manter a tangência, e acho que o tempo chega muito na chicane, onde que se você frear na parte de fora da chicane tem muito pulos, muito bumps na parte de fora, e você perde a frear. Então tem que frear no meio da reta, da curva, e tentar tirar o mínimo para sair o máximo rápido dessa chicane. Quer dizer, o tempo então vem na sequência de curvas, já nós vamos localizar isso para vocês, e na chegada da chicane, é aí que vem o tempo. Eu acho que é muito importante na saída da chicane também manter o carro em linha reta para dar toda a potência no motor. Aí nós vamos com 41 minutos de treino. Depois do treino da Fórmula 1, você vai ver Força de Ataque, filme inédito na segunda sessão do Intercine. Aí você o Takagi, que é o ídolo local. Você vê que o capacete do Takagi também com uma parte prateada. O Alesi foi o primeiro ainda este ano a usar, e é isso que o Schumacher fez agora, é uma nova tendência dos pilotos. Mas é claro que tem até
aquela história de refletir mais o calor, né? Refletir a incidência de luz solar para, teoricamente, esfriar um pouco mais por dentro. Vamos lá, vamos ver se eles vão acompanhar. Vamos ver se eles vão acompanhar o Takagi. Aí não, já cortaram para a McLaren do Coulthard na pista. Pra gente tentar localizar para você aquilo que dizia o Zonta. Vamos ver, o Coulthard vai aí completando a volta, consegue o segundo tempo, 1:37.875. Para que se tenha uma ideia como foi boa a volta do Mika Häkkinen, o Coulthard faz 1:37.875 contra 1:37.095 do Mika Häkkinen. E lá vem o Schumi. Olha, Galvão, o pessoal da McLaren me dizia agora pela manhã que é claro que estrategicamente todo mundo sabe que tanto a Ferrari como a McLaren estão baseando aí suas forças, sua corrida, seu plano de corrida nos segundos pilotos, né? A Ferrari no caso do Irvine e a McLaren no caso do Coulthard. Mas a McLaren tem um problema, que o Coulthard tradicionalmente não se dá bem nessa pista. E eles contavam com o Coulthard, inclusive para lutar pela vitória. Se o Coulthard ganhasse, a chance do Häkkinen já aumentaria muito, porque aí ele pode chegar até em quarto lugar para ser campeão. Fazendo as contas, se o Schumacher chegar em segundo lugar, fazendo 6 pontos, ele iria para 92 pontos. Schumacher na pista. Como nós já dissemos, desde que ele saiu do boxe, o Schumacher está na pista. Então, o Schumacher iria para 92 pontos. O Mika Häkkinen tem 90. Com o Coulthard ganhando, o Schumacher só poderia fazer segundo. O Mika precisaria dos 2 pontos, quer dizer, o quinto lugar, bastaria para que ele chegasse aos 92. Aí eles estariam empatando no número de vitórias se o Schumacher vencesse aqui. Porque o Mika Häkkinen colocou uma vitória à frente quando venceu a última corrida. O Schumacher teria que vencer aqui para empatar no número de vitórias, para que aí eles possam decidir no segundo e aí passar para o terceiro. Só que nos terceiros o Schumacher ganha. Por isso que o Mika precisa de um quarto. O Schumacher tem, nessa temporada, as vitórias do Schumacher: uma primeira vitória na Argentina, uma segunda vitória no Canadá, uma terceira vitória na França, uma quarta vitória na Inglaterra, uma quinta vitória na Hungria e uma sexta vitória na Itália. O Mika Häkkinen tem uma vitória no Brasil, na Austrália, uma segunda vitória no Brasil, uma terceira vitória na Espanha, uma quarta vitória em Mônaco. Depois ele vai ter uma quinta vitória na Áustria, uma sexta vitória na Alemanha e vem ter uma sétima vitória em Luxemburgo. Ele tem 7 vitórias contra 6 vitórias do Schumacher. Daí, Reginaldo, ele precisa apenas do quinto lugar, porque ele tem uma vitória a mais do que o Schumacher. Toda essa conta é feita se o Schumacher conseguir a vitória e empatar em número de vitórias. O Coulthard ganhando, o Schumacher sendo segundo, o Mika Häkkinen precisa apenas da quinta posição e não da quarta posição. Quer dizer, ficaria com a tarefa mais facilitada. Tá aí o Schumi na pista. Vai o Schumacher para a volta mais rápida. 1:37.095, o tempo de Mika Häkkinen. Vamos chegando ainda a 23 minutos de treino, temos 37 minutos pela frente. A largada na madrugada deste domingo, 2 horas da madrugada, horário de verão de Brasília. No Schumi como quase foi na terra. Ele já passa 315 milésimos abaixo do Mika Häkkinen. Mas ele sempre foi mais rápido do que o Mika Häkkinen naquela parte da sequência de curvas a que se referiu o Zonta. Vem agora a parte de maior velocidade, onde normalmente o Mika Häkkinen é mais rápido que o Schumacher. Ele sempre abria aí nos treinos pela manhã 3, 4 décimos e perdia esses 3, 4 décimos e ia decidir lá na freada da chicane, que é o que deve acontecer de novo. Vamos ver na segunda parcial. Na primeira ele veio 3 décimos abaixo. É sempre um show ver o Schumacher andar nessa pista. 1:16.154 a parcial de Mika Häkkinen. Aí vem Schumacher, perdeu 1 décimo apenas, ficou na boa. Ficou melhor do que nos treinos pela manhã. Se ele fizer uma boa freada na linha do meio da pista e contornar bem a chicane, ele vem aí para botar uns 3 décimos em cima do tempo do Mika Häkkinen. Pode descer esse tempo aí para 1:36.7. Vem Schumacher acelerando na reta. Vamos ver o que dá. 1:36.7. Gravado em cima, 1:36.7 Schumacher. 3 décimos abaixo do tempo de Mika Häkkinen. Você viu lá o Jean Todt, esse que está aí atrás, passa a mão na boca, é o Luca de Montezemolo. Olha a atenção, né? O presidente da Ferrari. Veja só, o piloto dele conquista a pole provisória, ele balança a cabeça, com que ele, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar isso até o final?
porque a Ferrari está completando 19 anos sem fazer um piloto campeão do mundo. O último foi Jody Scheckter em 1979. Tem muito fã aficionado de Fórmula 1 que não tinha nem nascido. Em 1979, o último campeão da Ferrari, Jody Scheckter. E o Luca de Montezemolo, que trabalhou como diretor esportivo da Ferrari, por essa época, hoje é o presidente da Ferrari. Imagina o desespero do Luca de Montezemolo ali. Ele era o diretor esportivo na época do Lauda campeão, depois sempre como diretor, já não mais como diretor esportivo, mas diretor já graduado ali, junto ao Enzo Ferrari, quando o Jody Scheckter foi campeão. E ele me dizia aí na sexta-feira, ele o tempo todo muito tenso, e você viu agora, embora o Schumacher tivesse conseguido, você via a tensão dele, tipo alívio, achando, é claro, que essa já é uma posição, já é um tempo, esse já é, e certamente é um tempo muito bom, principalmente porque o Schumacher acertou corretamente a chicane. E olha, ele errou durante os 2 treinos que ele fez, os 2 treinos de ontem e o treino de hoje, ele errou 4 vezes a chicane. Mas por que errou? Ele entrou forte demais, passou direto, ele acelerou demais na entrada, jogou a traseira, ele acelerou menos na saída, perdeu tempo. Ele estava procurando exatamente a forma ideal. O Mika também fez isso, vários outros pilotos errando exatamente naquele ponto. E nessa volta, o Schumacher parece ter feito o contorno da chicane de forma ideal. É impressionante como ele faz. Veja aí como ele joga o carro o suficiente para não perder tração, para poder já sair tracionando antes dessa tomada da última curva do lado direito, do lado esquerdo agora. E aí ele ganhou tempo, ele tinha ganho 2, você vê, era 2 a diferença, passou para 3 décimos e fez um tempo realmente difícil agora do Mika ir buscar. 1:36.759, o tempo do Schumacher. 1:37.095, o tempo de Mika Häkkinen. O Coulthard é o terceiro, o Irvine melhorou. O Irvine tinha sido apenas o 9º hoje pela manhã, já tem a 6ª posição. Já virou 1:38.850. O Irvine anda bem nessa pista, o Irvine larga bem. Se o Irvine melhorar umas 2 posições aí, ele já entra na zona de ajudar bastante o Schumacher na corrida de amanhã. Aí está Damon Hill, que é outro piloto que anda muito bem aqui em Suzuka. Damon Hill tem agora o 10º tempo. Os brasileiros, Rubens Barrichello é o 16º, Pedro Paulo Diniz é o 17º. O problema do Rossetti é ele permanecer dentro daquele limite dos 107%, pelo problema físico que tem. O limite agora é 1:43.542. Ele já virou 1:43.259. Então está posicionado entre os 22 que vão largar. Daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula 1. E que emoções, amigo. Força de Ataque, filme inédito na 2ª sessão de Intercine. Aí o Damon Hill, ele passa 1 segundo acima do tempo do Schumacher. Ele deixou dar uma escapada ali no meio dessa curva mais fechada, desse contorno mais difícil ali, que separa a parte da sequência de curvas para a parte de mais velocidade no circuito, ali no hairpin, conhecido como hairpin aqui em Suzuka. O Damon Hill tem 1:39.958, pode melhorar um pouco o seu tempo, 1:39.958. Se ele melhorar meio segundo, ganha 2 posições, vai para a 8ª posição, pode tomar no lugar de Alesi. Pode ser a meta aí do Damon Hill, uma 8ª posição ou até a 7ª posição de Jacques Villeneuve. Aí já fica mais difícil, que Villeneuve tem 1:39.006. O Hill fez a primeira parcial em 41.7 contra 42.7 do Alesi. A segunda em 35.9, foi aquele momento daquele erro, contra 35.7 do Alesi. Ainda dá 35.9 do Damon Hill. Aí ele passa para a 8ª posição. Fica atrás do Villeneuve. Toma a posição do Wurst, toma a posição do Alesi. Portanto, Michael Schumacher é o primeiro, Häkkinen está na pista de novo, é o segundo, Coulthard é o terceiro, Ralf Schumacher é o 4º, Frentzen é o 5º, Irvine é o 6º. São os 6 primeiros. E aí vem o Mika Häkkinen. Ele virou 40.8 na primeira parcial, Schumacher tinha 40.6. Já são 2 décimos acima. Vamos ver a segunda. Por enquanto não é volta para baixar o tempo do Schumacher, não. Aliás, vai ser muito difícil baixar o tempo do Schumacher. Aí vem Mika Häkkinen, aí na segunda parcial ele consegue, porque ele virou 35.1 contra 35.2. Tirou aquele décimo. Vai deixar para decidir na chicane. Aí o Mika puxou no limite, bota a aceleração de novo, vai no mergulho, 1:36.769. À frente do carro que saiu um pouco, 1:36.855. Na saída 1:36.769.
de Schumacher, 1:36.855. O tempo de Mika Häkkinen. Eles continuam brigando 10º a 10º de segundo e ainda temos 31 minutos de treino pela frente. 86 milésimos. Foi naquela saída da chicane, aquela balançada que ele deu a corrigida, 86 milésimos. É exatamente aquilo. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Coulthard é o terceiro. Aí está a vantagem na McLaren. O Coulthard em terceiro, o Irvine é o 7º colocado. Ele perdeu a 6ª posição para o Frentzen. Frentzen acabou de virar 1:36.653. O Villeneuve melhorou. O Villeneuve pulou para quinto. O Frentzen já estava ali à frente do Irvine. O Villeneuve é que pulou para 1:38.612 e com isso tem a 5ª posição. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Coulthard é o terceiro. Ralf Schumacher é o quarto, Villeneuve é o quinto. Frentzen é o 6º, Irvine é o 7º, Damon Hill o 8º, Alesi o 9º e Wurz na 10ª posição. Rubens Barrichello o 15º, Pedro Paulo Diniz, que se despede neste final de semana da Arrows, vai para a Sauber, faz um salto de qualidade realmente na sua carreira. Veja ali que o Alesi tem a 9ª posição, andou sempre mais à frente o Alesi, ele vai para o lugar do Johnny Herbert. E afinal vai ser, né, Reginaldo, o primeiro piloto brasileiro a fazer toda uma temporada, se não com um carro Ferrari, pelo menos com um motor Ferrari, que é o motor da Sauber. Dá um salto de qualidade, saindo da Arrows e indo para a Sauber realmente. Sem dúvida. Um salto de qualidade, é uma equipe muito mais organizada, é um carro que já é rápido e que o ano que vem vai ter este motor atual da Ferrari. Valendo lembrar que a Ferrari trabalhou muito no motor esse ano. Como por contrato, ela é obrigada a ceder este motor para a Sauber, para ter então o motor novo que ela fizer para 99 exclusivamente para ela, é de se esperar que realmente o carro ande bastante. O Pedro Paulo também, não é, Galvão? A gente falou agora mesmo dos problemas que o Rossetti teve. O Pedro Paulo também está fortemente gripado, está com febre, tanto que no treino da manhã ele não conseguia dar mais de 3 voltas seguidas, embora precisasse dar, ele não conseguia, e antes desse treino oficial agora, ele foi dormir, foi descansar ali para ver se consegue fazer um treino normal. Temos ainda 29 minutos de treino pela frente. 29 minutos de treino pela frente. O Schumacher só fez uma tentativa, só deu 3 voltas. Saiu uma fumaça aqui, alguém bateu lá na sequência de curvas. Vamos ver já já, a câmera vai mostrar. A imagem vai mostrar que pela fumaça que subiu. Olha só, alguém bateu. Rossetti. A imagem que sai aqui à frente de onde nós estamos, você vê a pista até um ponto que ela some. E aí de repente saiu a fumaça, que eu digo é a poeira da caixa de brita. E todo mundo correndo para ali. Mas sai bem do carro, Ricardo Rossetti. E olha, ele tem 1:43.259. Essa é na sequência de curvas a que se referia o Zonta. Você não pode perder uma curva que você compromete a segunda. Às vezes você não fez bem uma primeira, comprometeu a segunda, e aí a terceira vem uma escapada como essa. O problema do Rossetti ali foi um movimento de pescoço brusco que ele fez, com todo o problema que ele já tinha no pescoço. Ele tem 1:43.259. O tempo limite é 1:43.542. E eu acho que Schumacher e Häkkinen já estão no limite quase que extremo. Se baixar, baixa 1 décimo, 2 décimos. Me dá a impressão, Zonta, que com esse 1:43.259, até pelo estado físico que ele está, ele deve garantir posição no grid. E depois desse problema, pode até a dor aumentar pelo movimento brusco ali de pescoço. Você acha que os dois já chegaram no limite? Aí vem o Coulthard, vamos ver o Coulthard. O Coulthard tem a 3ª posição, mas na primeira parcial ali virou 41.2. Já fora do ritmo dos outros, porque o Schumacher virou 40.6 e o Häkkinen 40.8. Então ele passa ali já meio segundo acima do tempo do Schumacher. Schumacher tem 1:36.7, o Coulthard tem 1:37.8, 1 segundo e 1. Ele passa meio segundo acima, vai perder um pouquinho mais nessa parte final. De repente pode incomodar, se aproximar do Mika Häkkinen, mas não o suficiente para tomar a 2ª posição do Mika Häkkinen. Ele permanece em terceiro, 1:37.496, melhorou em relação ao que ele tinha. Melhorou bastante, mas permanece na 3ª posição. Importante, a melhora do Coulthard, é que por mais que o Irvine possa tentar, ele vai complicar a vida do Irvine. O Irvine agora tem 1:38.850 e o Coulthard 1:37.496. 1 segundo e 4, o Irvine está na pista. Agora que o Irvine tem que mostrar que vale esses 5 milhões de dólares de salário aí para ser segundo piloto do Schumacher, para ajudar o Schumacher. Lembrando sempre que o Irvine tem uma tradição de andar bem nessa pista. Ele passa 2,5 segundos acima. A Williams ali na frente abre para não atrapalhar a volta do Irvine, mas ele já passa completamente sem tempo.
O Irvine fez uma primeira parcial de 43,2 contra 40,8, por exemplo, do Mika Häkkinen. Fica completamente sem a possibilidade de, nesta volta, tentar melhorar sua posição, se aproximar de Schumacher, de Häkkinen e de Coulthard. Schumacher tem 9 voltas ainda, ou seja, 3 tentativas de volta rápida. O Mika Häkkinen já fez 2 tentativas, já deu 6 voltas. O Coulthard já fez 2 tentativas, você vê como o Irvine tira o pé. Aquela Williams que ele tinha passado passa por ele. Schumacher está aí no carro de novo. Então o Schumacher ainda está com a vantagem de ter mais 3 tentativas contra 2 tentativas do Häkkinen e 2 tentativas do Coulthard. Barrichello é o 15º, Pedro Paulo Diniz o 18º, Rossetti o 22º. Você vê o Schumacher, você vê aí o Mika Häkkinen. Neste domingo no Esporte Espetacular, a partir das 9 da manhã, você vai ter o Circuito Mundial de Vôlei de Praia da Arena montada em Salvador, São Salvador da Bahia. Grande Salvador, recebendo o Circuito Mundial de Vôlei de Praia feminino. Neste domingo, a decisão. Seguramente vamos ter uma dupla brasileira, uma dupla estrangeira pelo emparcelamento das semifinais. Você vai ver esta grande decisão no Esporte Espetacular a partir das 9 da manhã. Reginaldo, o treino não promete, hein? E o Schumacher, que fez o papel dele, deixou a Ferrari aparentemente tranquila em relação ao Schumacher, porque o negócio é ele largar na pole e tentar ganhar a corrida de qualquer forma, mas a preocupação é que o Irvine não conseguiu fazer o papel dele. A Ferrari depende muito do Irvine, porque não basta a vitória do Schumacher. Enquanto isso, a McLaren está na 2ª e na 3ª colocações, quer dizer, terminando desse jeito, a coisa favorece o Schumacher por um lado, mas favorece a McLaren por ter os seus 2 pilotos em boa posição. Agora com a Alesi você teve a noção exata àquilo que se referiu ontem. Essa sequência de curvas esquerda, direita, e o que é importante você tomar bem a primeira e vir na sequência numa balada perfeita. Uma perninha dessa que você se atrapalha vai comprometer toda a sequência e vai comprometer todo o seu tempo. Como agora, quando tomou muito aberto, passou muito aberto ali, não conseguiu sustentar a tangência no hairpin e perdeu tempo o Alesi com isso. O Irvine, curiosamente, não tem conseguido acertar o carro para esse circuito de Suzuka que ele conhece tão bem. Agora, pouco antes do treino, o Irvine disse que não achou o acerto ideal do carro ainda para a pista. E para completar, ele vem tendo problemas na Ferrari. A Ferrari dele teve problemas de escapamento no treino da manhã, os mecânicos trabalharam duramente e agora ele vem tentando ainda melhorar. Irvine vem para completar a sua 2ª tentativa. Você está vendo o Alesi aí. O Alesi tem a 10ª posição. Esse será o carro de Pedro Paulo Diniz na próxima temporada. Ele será companheiro de Alesi. O Alesi faz treinos aqui na próxima terça com os outros pilotos. O Pedro Paulo Diniz vai treinar durante o mês de dezembro com este carro na Sauber no mês de dezembro para pegar a mão do carro, do motor Ferrari. E aí ele e Alesi passam a usar o carro novo já a partir de janeiro. Um trabalho muito bem pensado e projetado daí para frente. O grande problema do Alesi está sendo na primeira parcial. Você vê que ele tem o tempo, do Alesi, perdão, do Ed Irvine. Ele tem o 7º tempo. Ele tem 1:38,8 e o Schumacher 1:36,7. Até aí tudo bem. Só que ele está perdendo na primeira parcial, enquanto o Schumacher faz 40,6, ele faz 41,7. A segunda parcial até que não está longe, 35,2 para o Schumacher, 35,7 para ele. Também na terceira parcial com 20,8, 21,3. O grande problema do Alesi é exatamente na primeira parcial. Aí você está vendo o Takagi. O Takagi que está na 16ª posição. Temos 22 minutos de treino pela frente. Já falava aí do planejamento de treinos do Pedro Paulo Diniz na Sauber, já para esse final de ano, para início de temporada. O que já está acertado lá na Barra para você e para o Villeneuve, para começar a entender o carro novo, João? Na 2ª semana de dezembro começa os treinos já com o carro novo, vai ser em Jerez. Já o carro novo na 2ª semana de dezembro? Tá adiantado, hein? Vai ser só um carro para os 2 pilotos e talvez o Bouillon também, o piloto de teste, já ande também. Vai ser o primeiro piloto, vai ser o Bouillon, que vai testar o carro. E no dia 6 ao dia 11 que a gente vai começar a andar com o carro. Aí, Ricardo Zonta, o novo brasileiro da Fórmula 1, a nova esperança brasileira da Fórmula 1. Ele que vem de resultados expressivos e entra numa equipe, Reginaldo, que também promete, porque é uma equipe que vem com chassi vitorioso, historicamente vitorioso, vem com o motor Renault, vem com bom projetista e vem com o campeão do mundo como o primeiro piloto da equipe, companheiro
e companheiro do Zonta, que é o Villeneuve. O Adrian Reynolds, que vai construir o carro é um Reynolds, ele se gaba de ter vencido todas as primeiras corridas de cada categoria onde ele iniciou a construção. Claro que na Fórmula 1 a coisa é um pouco diferente. Ele falou isso um dia desses, mas ninguém pode esperar exatamente isso. Mas pode... E é o seguinte, ele falou, mas ninguém levou muito a sério. Mas pode-se realmente esperar que a coisa, mesmo sendo uma equipe nova, não é uma equipe nova comum, uma equipe nova normal, daquela que vai andar em último até ganhar tempo, ganhar experiência. Lá vai o Schumacher de novo. Na verdade, a BAR nasce com um orçamento muito bom, com um Jacques Villeneuve, que já é um campeão do mundo, com um piloto novo como o Zonta, que ganhou em todas as categorias em que disputou e é um brasileiro. A gente está esperando aí, não só nós brasileiros, mas a própria Fórmula 1 espera um brasileiro, onde eles sabem que existe talento, espera um brasileiro que além do talento dê tudo certo na hora certa, porque o automobilismo é aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, né? No momento certo. Então a equipe tem tudo para ir para frente, principalmente pelo fato de você ver, como disse o Zonta, já começar os treinos com o carro novo. Poderia pegar o Tyrrell atual, já que a BAR comprou a equipe Tyrrell, poderia pegar o Tyrrell atual, colocar um motor Renault, que é o motor Mecachrome deles, mas não é o caso. Eles já começam com tudo novo e para colocar o motor, exatamente o motor que vai ser usado no ano que vem. Galvão, antes de sair de novo para a pista, o carro de Schumacher sofreu alguns ajustes na aerodinâmica e a expectativa na equipe é de que ele possa melhorar ainda mais o tempo que fez na primeira vez que saiu à pista. Baixar de 1:36.769. Temos 19 minutos de treino. Lembrando que o Schumacher vai para a segunda tentativa dele, ele tem direito a 4, porque são 12 voltas, e se acabar gastando 3 voltas em cada tentativa de uma volta rápida. Mika Häkkinen já usou 2 jogos de pneus, o Coulter também, o Häkkinen vai para o segundo, você vê o Jean Todt e o Luca de Montezemolo, que leva a mão ali ao cabelo, para você determinar quem é um, quem é outro, e o Schumacher já vai abrir a volta rápida. O Schumacher vem pela parte rápida do circuito, já ele vai contornar a chicane, vai mergulhar na reta para abrir a volta rápida. Aí contorna a chicane o Schumacher, mergulha na reta e vem para mais uma tentativa, vem para tentar baixar o tempo de 1:36.769 e aumentar ainda mais a encrenca para o Mika Häkkinen, que vem na segunda posição. São 5.864 metros no circuito de Suzuka. Aí o Schumacher, aí ele é especialista, esse ponto, aí ele voa abaixo, nessa sequência de curvas, como ele usa a pista inteira, como ele tenta manter o equilíbrio do carro, acertar a primeira e seguir no carrossel, sempre ali apertando o fundo da direita e ganhando tempo, tentando fazer aí o tempo importante na busca da pole position. Mais uma vez ele contorna de forma precisa essa sequência de curvas de esquerda e de direita. Aí vem o Schumacher usando toda a pista. Ele já passa 153 milésimos abaixo do tempo da volta anterior. Isso já poderia trazer o Schumacher para 1:36.5. Vamos ver a segunda parte do Schumacher, onde ele não rende tanto assim. Você se lembra que ele perdeu 1 décimo na outra tentativa da primeira parte para essa parte mais veloz. Se ele perder 1 décimo, ele vai cair no mesmo tempo, de 1:36.7. E aí vai decidir na chicane de novo e na descida da reta. A não ser que ele consiga uma melhor performance aí, nesse ponto agora. Aí potência total e vamos embora. Aí vem o Schumacher, 1:15.944, ele passa 3 abaixo. Passa 3 abaixo, vai virar 1:36.4. Vai virar 1:36.4 o Schumacher, aí quero ver o Mika Häkkinen buscar. A não ser que ele tenha errado na chicane. Deu uma balançadinha na entrada. Vamos ver o Schumacher. Seria para virar 36.4, 36.5. Vamos lá, o Schumacher, 1:36.293. 1:36.293, o tempo de Schumacher. São 6 décimos de confusão para o Mika Häkkinen. E o Rossetti com isso, o tempo limite passa a ser 1:43.033 e o Ricardo Rossetti com 1:43.259. Ele fica fora do limite dos 107%. Mas talvez seria exigir demais o Rossetti agora pegar um outro carro, pegar o carro do Takagi e com todo o problema que teve depois da batida, o movimento de cabeça, ainda tentar alguma coisa. Até por uma questão de segurança, é a última corrida dele realmente na Tyrrell.
Falando em Rossetti, ele está com negociação aberta na Erros para tentar ocupar o lugar que era de Pedro Paulo Diniz. Eu diria que a essa altura, Reginaldo, se preocupar muito mais à frente com a negociação, com a possibilidade de estar na Erros na próxima temporada, do que arriscar qualquer coisa numa situação de extremo risco aí, neste momento, para buscar uma vaga no grid largada. Agora, são 6 décimos de encrenca para o Mika Häkkinen, que vai para a pista agora para tentar fazer o milagre de baixar 6 décimos. Se ele baixar 6 décimos, ele vai para 1:36.255 contra 1:36.293 do Schumacher. Tem que achar 6 décimos nessa pista. Como? Não sei. Mas você viu que a Ferrari não está totalmente tranquila não, porque ela está preocupada ali com o tempo do Irvine, que não vem de jeito nenhum. Enquanto o Schumacher está ali na frente, o Häkkinen, o que ele tem que fazer agora aí é garantir a permanência ali na primeira fila. Se ele conseguir uma boa performance aí nessa parte de sequência agora, se aproximar do tempo de Schumacher, ele pode tentar, na força do motor Mercedes, no desenvolvimento da McLaren na parte de alta, se aproximar do tempo de Schumacher. A primeira parcial é importantíssima, 40.524 a primeira parcial de Schumacher. Aí vem Mika Häkkinen, também andando no limite extremo e usando a pista toda. Será uma grande decisão de título mundial. Onde é que ele vai na zebra ali em cima? Passou ali, cravou, passou 1 décimo acima. Não é tão ruim não. Passou 1 décimo acima, não é tão ruim não. Vamos ver se ele consegue, a partir desse ponto aí. Aí ele sempre foi pela manhã 1 décimo mais rápido que o Schumacher. Aí pode trazer no tempo. Vai se aproximar ou pode se aproximar do tempo de Schumacher. 1:36.293 o tempo de Schumacher. Aí vem Mika Häkkinen. A segunda parcial é 1:15.587. Aí vem o Mika. Já você vai ver, dá pra ver uma linhazinha branca. Essa linha branca, ó. Quando ele cruza essa linha, o cronômetro trava. 28 milésimos. Tem briga. Lá vem o Mika. Vem voando, baixa o Mika Häkkinen. E agora, Chicane, como é que faz? Quem é que faz melhor? Puxou pra dentro, trouxe pra esquerda, botou potência, vai brigar. Vem brigar o Mika Häkkinen. 1:36.293. Lá vem o Mika, 34, 35, 36. 1:36.471. Na Chicane foram 2 décimos. Ali o alemão não é fácil, não. Ali o Schumacher não é fácil, não. 1:36.471. Schumacher é o primeiro, 1:36.293. Mika Häkkinen, 1:36.471. O Coulthard já está 1 segundo atrás. Já é outra turma. 1:37.496. E o Irvine já é o quarto. Já pulou para a quarta posição o Irvine. Olha, roteirista não saberia fazer isso tão bem. Largar amanhã, primeira fila, Schumacher e Mika Häkkinen. Segunda fila, Coulthard e Irvine. E aí prepara o seu coração e seja o que Deus quiser. Isso é a Fórmula 1, né? Roteiro melhor do que esse, só a decisão do ano passado, quando 3 pilotos terminaram no mesmo tempo, nos milésimos. Essa eu ainda estou para acreditar. Essa vai ser difícil fazer igual. Agora, veja só, a particularidade. O Schumacher tinha o melhor tempo nas 3 parciais, só que o Häkkinen nunca deixou de ter a maior velocidade também nas 3 parciais. Isso é muito significativo em relação a acerto de carro. Agora o Häkkinen ainda conseguiu ser o melhor na segunda parcial. Quer dizer, a coisa está mesmo pau a pau e o Häkkinen está ali na primeira fila, que é tudo que ele quer. Aí vem o Coulthard, só que vai pegar tráfego ali à frente, hein? Aí vem o Coulthard, a parcial do Schumacher 40.524. A briga do Coulthard é com o Irvine, o Coulthard é o terceiro, o Irvine é o quarto colocado. Ele vai pegar tráfego ali, por enquanto ainda não atrapalhou. Aí é que complica, agora que ele vai chegar, tem que chegar numa boa posição. Aí não teve problema nenhum. Ele passa 1.1 acima. É outra turma, né? Também a motivação, por mais que seja um grande piloto, o Coulthard também, o Irvine. Já tirou o pé. Já tirou. A motivação é diferente também do Schumacher e do Mika Häkkinen. Mas a gente está prometendo um treino na briga por décimos de segundo. Tá aí. Temos 12 minutos pela frente. O Mika Häkkinen já deu 9 voltas. Mika Häkkinen tem uma tentativa ainda. O Coulthard vai agora para a sua terceira, vai ter uma tentativa. O Irvine vai ter uma tentativa e o Schumacher sempre em vantagem. Porque ele está na pole provisória, todos terão uma chance e o Schumacher ainda tem nesses 12 minutos 2 chances de volta rápida ainda para tentar sustentar a pole position. Daqui a pouco, força de ataque, filme inédito na segunda sessão do Intercine. Diga, Bassan. Olha só o que está acontecendo agora no box da Ferrari. O Schumacher está passando orientações do carro dele, ajuste do carro dele, enfim, em curvas, principalmente na chicane, para o Ed Irvine, para os mecânicos do Ed Irvine, ajuste de aerodinâmica, enfim.
para que o Irvine tente já melhorar o tempo dele. Um instante, Marcelo, você pode ver a imagem do Schumacher falando aí, olha. O Schumacher está aí falando, conversando com o engenheiro, você vê por baixo ali do capacete da balaclava, que ele está falando no rádio de intercomunicação, passando para o engenheiro dele, talvez para o engenheiro do Irvine também, conectado na mesma linha. Eles trabalham normalmente em linhas diferentes, mas se quiserem podem trabalhar no mesmo canal. Ele pode estar conversando ali com o engenheiro dele, com o engenheiro do Irvine e até com o próprio Irvine. Eles podem estar trocando ali informações para o Irvine tentar melhorar. O que eles queriam era que o Irvine viesse para essa primeira fila, mas aí está longe. Porque o Irvine tem 1,38,1 e o Mika Häkkinen tem 1,36,4, um segundo e 7. É muita coisa, né? Porque a briga, na verdade, agora não é mais essa que a gente está vendo aí, né? Primeiro e segundo. A briga, na verdade, ali é o terceiro e quarto. O terceiro, o Kuta, e o quarto, o Irvine. E o Kuta foi muito infeliz nessa volta, nessa última volta. Tanto que ele errou, abortou a volta, tirou o pé no meio da volta e veio para o box para então fazer uma outra tentativa. Aí então vai sobrar uma tentativa só para ele. Para o Irvine também uma. Então essa é exatamente a briga agora que pode ser decisiva até no desenrolar da corrida, decisiva para o campeonato. Rubens Barrichello tem a 15ª posição, 1,40,502, o Pedro Paulo Diniz 1,41,378, o Mika Salo tem 1,40,5, quer dizer 1,40,5 contra 1,41,3 do Pedro Paulo Diniz. São 8 décimos, eles sempre andam muito próximos. O Mika Salo tem mais uma chance e o Pedro Paulo também, quer dizer, o Pedro Paulo pode se aproximar e tentar ganhar algumas posições aí. Ele é o 19º, o Mika Salo é o 16º colocado. Aí o Damon Hill melhora, vai para a 7ª posição. Boa posição do Damon Hill na briga dele com o Ralf Schumacher, se bem que o Ralf Schumacher está se despedindo da equipe, que o Ralf Schumacher vai lá dar um pouco de despesa para o Frank Williams. Quando eu digo despesa, o que ele costuma bater, o que ele costuma estragar o carro, ele vai dar um pouco de despesa lá para o Frank Williams na próxima temporada, junto com o Zanardi. É bom eles prepararem o bolso lá, porque vão gastar dinheiro no próximo ano com o Ralf Schumacher e com o Zanardi. Vão ter 2 pilotos rápidos, arrojados, para dar espetáculo, mas vão gastar dinheiro. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Irvine é o quarto, Frentzen é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Damon Hill o sétimo, Villeneuve o oitavo, Murs é o nono, o 10º é Fisichella, Barrichello é 15º, Pedro Paulo Diniz 19º. Vai para a pista o Pedro Paulo Diniz agora para tentar na última chance melhorar um pouco o seu tempo. E o Rossetti, por enquanto, está fora. A gente já explicou todo o problema que o Rossetti teve, o mau jeito que ele deu, a preocupação do Dr. Cid Watkins. Para quem não pegou o início, a gente repete. Rossetti chegou hoje no autódromo sem condições sequer de andar, de mexer o pescoço, não participou dos treinos pela manhã. O Dr. Cid Watkins levou o Ricardo Rossetti para fazer um exame de ressonância magnética e disse que ele não teve problema nenhum problema de coluna, mas existia preocupação. Ele tomou 2 injeções antes do treino, uma na base do pescoço, uma um pouco mais abaixo na coluna, conseguiu o tempo, mas quando tentava melhorar o tempo, bateu. Na sequência de curvas aqui na subida do carrossel, ele bateu e teve um outro movimento brusco de pescoço. Por enquanto está fora do grid. Também não vale tanto risco assim numa última corrida na Tyrrell. Importante seria realmente que ele conseguisse fechar a negociação com a Arrows para continuar na Fórmula 1, para que nós pudéssemos ter, você está vendo ali o Mika saiu do carro, para que a gente pudesse ter na próxima temporada Rubens Barrichello na Stewart, Pedro Paulo Diniz na Sauber, Ricardo Zonta na BAR, na Bar, junto com o Villeneuve, e o Rossetti na Arrows. Seria ótima a presença dos 4 brasileiros na próxima temporada. E o Mika parece satisfeito, né? Eu até pensei que ele estivesse saindo do carro para pegar um carro reserva, porque afinal ainda faltam 7 minutos e 40. Ele teria mais uma chance porque deu 9 voltas. Tem ainda pneu para andar, mas parece satisfeito. Acho que é isso mesmo que eles queriam, até porque o Irvine está na pista, pode até ameaçar ainda, mas ele está esperando algum ajuste do carro. Quem sabe ainda dá tempo. 7h25, a coisa meio apertada. Ele não tirou o capacete, não tirou as luvas, ele tá ali, ele saiu do carro, mas não tirou o capacete, não tirou luva, ele tá ali de olho. Você vê que é sempre aquele aspecto que revela bem a tensão de todo mundo, né? Ele não consegue sequer ficar parado. É o tempo todo ali andando, pensando, calculando, tentando imaginar o que pode fazer. Essa é a tensão da decisão. Das grandes decisões da Fórmula 1, e promete ser uma grande decisão, essa que você vai curtir junto com a gente na madrugada de domingo. A corrida será domingo, 13h aqui em Suzuka, no Japão. 2h da madrugada de domingo, horário brasileiro de verão, horário de Brasília, horário oficial de Brasília de verão. Aí está o Schumacher, ele ainda tem 2 chances para ir à pista, mas só com esse tempo vai usar uma só. Schumacher tem 1,36,293 e é o pole position. O Häkkinen tem 4, vai voltando para o carro o Häkkinen.
O Hakkinen tem 4 pontos de vantagem no campeonato, tem 1,36,471. O Coulthard, que é companheiro do Hakkinen, é o terceiro, com 1,37,496. Ainda tem mais uma oportunidade de voltar à pista. E o Irvine, companheiro do Schumacher, que é o quarto, com 1,38,197, também tem mais uma chance para voltar à pista. Os 4 vão vir, hein? Nesses 5 minutos finais. Segure aí. E olha... Daqui a pouco, força de ataque, filme inédito na segunda sessão do Intercine. Olha como é realmente seletivo o circuito de Suzuka. Você vê que, além de, claro, os pilotos mais rápidos e que têm carros mais rápidos estarem nas primeiras colocações, depois você vê, curiosamente, só piloto que andou, que disputou o campeonato de Fórmula 3000, que aqui é chamado o campeonato de Fórmula Nippon, que é o caso do Ed Irvine, andou 3 anos aqui no Japão, o Frentzen, que fez o ano, e o Ralf Schumacher fez 2 anos, inclusive foi campeão em 96, um ano antes dele vir para a Fórmula 1. Confirmando o que a gente esperava, Pedro Paulo Diniz foi para a pista para a última tentativa e melhorou bastante seu tempo, virou um 40,6. Ele tem a 18ª posição, mas olha só como a gente disse que ele e Mika Salo andaram nos décimos de segundo a temporada inteira. Quer dizer, foi uma briga bonita dentro de uma equipe, de um piloto que vem numa evolução boa, que é o Pedro Paulo Diniz, contra uma promessa da Fórmula 1. O Mika Salo, o Salo virou agora 1,40,561, o Pedro Paulo Diniz 1,40,687, um décimo separando os dois. Rubens Barrichello virou 1,40,502, os 3 estão ali na mesma balada. Barrichello é 15º, Mika Salo 16º, Pedro Paulo 18ª posição. Aí você está vendo o Takagi de novo, Schumacher está no box, Mika Hakkinen também no box, o mesmo acontecendo com Coulthard e Irvine, os 4 primeiros, aqueles que vão ser fundamentais na decisão do título amanhã. Lembrando sempre, se ninguém fizer ponto, Hakkinen é campeão. Se o Schumacher chegar em segundo, basta o Hakkinen ser 5º colocado. Se o Schumacher vencer o campeonato, basta o Hakkinen ser 2º colocado. Essas são as opções, as possibilidades para a definição do título de amanhã. Por isso são os coadjuvantes das equipes, Coulthard e Irvine, serão tão importantes, além, claro, das 2 estrelas da decisão, o Schumacher e o Mika Hakkinen. Restando 4 minutos e 10. Quem é que vem? Quem é que vem primeiro? Você vê ali, o carro ainda está com aquele cobertor ali de aquecimento. Você vê o Mika Hakkinen. O que o piloto pensa nessa hora, Zonta? Tá se concentrando o máximo que puder para... Ó, o Frentzen acabou de sair. Aí o Frentzen, você vê que o Frentzen passou reto aí. Foi na caixa de brita, e a caixa de brita tá tão velante que ele foi deixando o carro pelo caminho. Ele bateu, foi parar fora e já, quando ele saiu, já saiu reclamando com quem ele bateu. Não dá nem para ver quem é, mas já saiu reclamando. Vamos ver agora? Com o carro da Jordan, Ralf Schumacher tá na pista, o demorreu é Schumacher, é o Ralf Schumacher. Porque o demorreu aqui pelo computador, tá nos boxes, e o Ralf Schumacher estava na pista. O Ralf Schumacher hoje fez uma besteira pela manhã, porque... não me lembro o piloto que foi, que deixou a parte interna para ele passar normalmente. E ele quis passar entre a parte externa do piloto e a grama do outro lado. E bateu de forma tola hoje pela manhã. E volta a fazer besteira. Olha, o Frank Williams vai se arrepender da escolha que fez, hein? Até corrigindo o que eu falei, você viu que não houve o toque. Mas, sem dúvida nenhuma, o Ralf ficou numa posição da pista que atrapalhou totalmente a tomada de curva do Frentzen. E olha, ali é de altíssima velocidade. E alguém pode estar dizendo assim, não, o Galvão está sendo parcial. Não, pense não, estou sendo sim. Porque a opção seria entre o Ralf Schumacher e o Rubens Barrichello. O Frank Williams vai se arrepender da opção que fez. A encrenca que o Ralf Schumacher vai arrumar para ele no ano que vem. Restando 2:35. 2:35 para o final do treino. Villeneuve vai para a pista. E estão nos boxes Schumacher, Hakkinen, Coulthard e Irvine. Hakkinen é o primeiro a sair. Hakkinen é o primeiro a tomar a pista. Pintou ali o Hakkinen. Tá aí o Mika Hakkinen. É o primeiro a sair, restando 2:15. O Villeneuve tem o 6º tempo, o Frentzen é o 5º tempo, o Villeneuve é o 6º. Coulthard também vai saindo. E aí vem o Schumacher. Hakkinen e Coulthard já saíram, o Schumacher sai agora. O Irvine tem que sair também, rapidinho, senão não abre a volta antes de terminar. Antes da bandeirada, 2 minutos agora para o final. Então eles estão no limite extremo, vão ter que andar até rápido nessa volta para passar antes da bandeirada. E o Irvine não veio. O Irvine não saiu, 1:46, não dá mais tempo para o Irvine. Não dá mais tempo para o Irvine para ele abrir volta. Então só Schumacher, Hakkinen e Coulthard. O Irvine não veio, se esperava que o Irvine viesse
para uma última tentativa. A Ferrari até cobrindo os pneus do carro do Irvine, ele fora do carro, o Irvine não vai mais. O Irvine não vai mais, até porque restou 1 minuto e 25, não daria tempo para ele abrir a volta. E vão abrir, olha só, pela ordem, o Hakkinen vai abrir, depois o Coulthard, o Schumacher vai abrir quando faltar aí uns 5 segundos para terminar o treino, que é para dar a última emoção do treino. Ele vai abrir a volta faltando 5, 10 segundos para terminar o treino. Aí vale a volta, você sabe, claro, abrindo a volta antes da bandeirada de final de treino, vale a volta. E aí ele vai estar sabendo, pelo rádio, se precisa ou não fazer um tempo mais rápido. De repente ele dá até uma voltinha de passeio e vem pro box. Agora é estranho de qualquer forma o Irvine não ter conseguido, deve ter tido algum problema realmente no carro, que eles não conseguiram ajustar. Eles foram pro acerto, o Schumacher não deve ter dado tempo, só pode ter sido isso. Porque a Ferrari precisava muito, aquele acerto que o Schumacher passou para os engenheiros do Irvine, não deu tempo de fazer, e a Ferrari precisava muito de uma posição melhor do Irvine, até, de preferência, tirar a posição do Hakkinen na primeira fila, essa era o ideal. Vai abrir a volta o Hakkinen, abre a volta a Mika Hakkinen. Restando 30 segundos de treino. O Coulthard vai passar já já, você fica aí de olho no Hakkinen, eu fico de olho no Schumacher para ver se dá tempo dele abrir a volta. Restando 20 segundos de treino. Vamos ver se dá tempo do Schumacher abrir a volta. Aí vem Mika Hakkinen. O Coulthard tem que passar também para abrir a volta, o Schumacher já rasga aqui na reta. Aí você está vendo o Mika Hakkinen. Schumacher passa exatamente restando 8 segundos de treino. 8 segundos de treino e lá vem o Mika. O Zonta fez sinal aqui para mim que ele está rápido. Aí tem um pouco de análise e um pouco de torcida. O Zonta fez sinal aqui dizendo que ele está rápido. Na sequência de curvas. 40.524, foi embora. Foi embora o Mika Hakkinen. Vinha rápido mesmo. Foi embora o Mika Hakkinen. E aí termina a possibilidade do Hakkinen de conquistar a pole position. Sobra pro Coulthard, que abriu a volta. O Coulthard passou ali, ó. O Hakkinen já tirou o pé, o Coulthard já passou. Passou o Coulthard. Pode até ter atrapalhado o Hakkinen naquela posição interna ali. Aí o final do treino, e o Schumacher, aquilo que disse o Reginaldo, pode nem partir para a última volta. Se bem que ele gosta de partir para a última volta. Ele tem o espírito de tentar baixar, que é aquela coisa de você botar mais pressão ainda em cima do adversário. Olha, se você tivesse feito, eu ia lá e fazia de novo. Mas ainda assim é bom chamar a atenção. O Zonta tinha razão, e o Hakkinen estava muito rápido mesmo. Aí o final de treino, por enquanto, o Schumacher é o primeiro, o Hakkinen é o segundo, o Coulthard é o terceiro, o Irvine é o quarto. Aí o Schumacher já vem. O Coulthard voltou também para os boxes. E aí já está definida a pole position do Schumacher. Veja que ele já passa bem acima, 1 segundo e 1. Já foi avisado no rádio, já tudo bem. As posições já passam a ser definitivas. Michael Schumacher, o alemão da Ferrari, que vai tentar um título para a Ferrari depois de 19 anos. E o terceiro título mundial dele, vai largar na pole position. Mika Hakkinen, que tem que ser considerado o favorito para o título, porque a vantagem é muito grande. Esta vantagem de 4 pontos, uma vitória a mais, ela é muito grande numa decisão como essa. A chance que ele tem, o Rossetti fica fora, ele não tinha condição mesmo de voltar, ele fica fora do grid, tá tudo bem com ele. Aí você vê o Mika voltando, a primeira fila, os dois que estão decidindo o título, Schumacher e Mika Hakkinen. Na segunda fila, os dois companheiros, Coulthard na terceira posição, Irvine em quarto. Depois vem 2 Williams na terceira fila, frente ao quinto, Villeneuve é o sexto. Depois vem 2 Jordas na quarta fila. Será o cumprimento do Schumacher com o Mika Hakkinen. Vamos esperar que amanhã fique assim também. E que eles decidam no acelerador, na capacidade e no talento. Rubens Barrichello larga em 16º, Pedro Paulo Diniz em 18º. E o Rossetti com problemas sérios de pescoço e de coluna fica fora desta última prova do ano. E a expectativa, Reginaldo, não poderia ser melhor. É apenas a terceira pole do Schumacher no ano, quando o Hakkinen fez 9, mas o importante é o seguinte, é a terceira seguida, que o Schumacher fez pole na Itália, Luxemburgo, e veio fazer a pole aqui no Japão, o que demonstra que a equipe Ferrari evoluiu muito, principalmente os pneus da Ferrari evoluíram muito, e a briga amanhã vai ser, olha, é de pneus, é de piloto, é de equipe, tudo tá valendo. A McLaren seria pela 8ª vez campeã do mundo, a Ferrari, se for o caso, pela 9ª vez, mas aí nos construtores a coisa já está mais simples. A McLaren precisaria de apenas 1 ponto. A luta mesmo é aí, Hakkinen e Schumacher. Esperem, 2 horas da madrugada. Zonta, obrigado pela presença. Você está aqui com a gente amanhã de novo, né? Com certeza, obrigado por você. E aí o Zonta, o que você espera? Uma corrida fantástica, né? Eu acho que Schumacher na ponta, Hakkinen em segundo, vai dar uma corrida muito fantástica amanhã. Vamos ver a primeira curva, também pode acontecer alguma coisa, mas vamos esperar pela manhã. Nessa sequência,